Amém, irmãos, glória a Deus pela sua vida, você que está presente nessa noite, aos irmãos que estão nos acompanhando pela transmissão. Como é bom poder louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Amém, irmãos? Você compreende o que nós acabamos de cantar? Jesus, eu só tenho a Ti. Sabe, irmãos, isso não é apenas uma expressão de solidão. Pai, eu não tenho mais ninguém, eu só tenho o Senhor. Mas essas são palavras em meio a propostas, em meio a pessoas, nós cremos que a nossa provisão, ela vem somente do Senhor. A nossa segurança, ela vem somente do Senhor. A nossa vida está somente nele. Amém, irmãos? Que esse cântico possa ser uma sinceridade em nosso coração. Irmãos, nós interrompemos as nossas cartas, estudo das cartas paulinas. Nós entramos em uma nova série de mensagens esse mês de setembro, com um título um tanto quanto ousado e complexo de se pensar: cristão e a política. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Primeiramente, eu gostaria de explicar para você o porquê dessa série de mensagens. Nós estamos nos aproximando do mês de eleições municipais. Eu creio que, como igreja, nós não podemos e não devemos levantar uma bandeira de um candidato e dizer: olha, você precisa votar nesse, em nome da igreja. Não, em nenhuma eleição, seja ela municipal, seja ela a nível nacional, nós não podemos e não devemos fazer isso. Porém, fica uma pergunta. Essas últimas semanas eu estive refletindo em algumas perguntas. E o cristão? E a política? Qual é a relação? Nós podemos falar sobre isso? Nós devemos nos preocupar? Eu estava lendo um livro e eu recomendo que você faça a leitura. O livro chama César e a Igreja. É um livro escrito pelo pastor Arivaldo Dias Casemiro. É um livro muito bom. E no seu livro ele disse uma frase muito importante, irmãos. Ele diz assim que o cristianismo, ele não deve ser reduzido ao particularismo devocional, mas também deve ser fonte de respostas aos problemas reais da sociedade. Ou seja, o cristianismo nos fornece respostas para a política. Muito além de respostas, o cristianismo nos fornece instruções. Há uma frase que Jesus diz em Mateus capítulo 22, versículo 21, não será o nosso texto base, mas você conhece a expressão dita por Jesus. Ele diz assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Nessas expressões, Jesus ele está reconhecendo como legítima a autoridade de César, mas também Jesus está reconhecendo como legítima a autoridade do nosso Senhor, nosso Deus, o governo de Deus. E quando se fala sobre política, irmãos, surge alguns questionamentos. O primeiro questionamento é: o cristão, ele deve se envolver com a política? Segundo, a nossa fé deve influenciar a maneira que nós votamos? Terceiro, o que a Bíblia ela diz sobre governantes e autoridades?
Nós podemos separar nossa vida espiritual das nossas decisões políticas. E por último, como nós iremos discernir o que é de César e o que é de Deus? Então, pensando nesses questionamentos, nessas verdades, eu gostaria de trazer essa série para os irmãos, separada em 4 mensagens: o cristão e a política. Amém? A primeira mensagem, o nosso tema é redefinindo os nossos valores, materiais ou espirituais. Abra comigo em Mateus capítulo 6, versículo 33. Isso. Mateus capítulo 6, versículo 33. Certamente você conhece esse versículo de cor. Amém? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Feche seus olhos. Pai, na tua presença nós te louvamos por esta noite, por mais uma rica oportunidade, ó Deus, de poder examinar a tua palavra, ó Deus, com instruções claras para cada um de nós, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por esta série de mensagens, ó Deus, e te pedimos que o Senhor fale em nossos corações, nos dê instruções, ó Deus, e que o nosso coração esteja aberto, pronto para receber a tua palavra. Pai, tire de nós, ó Deus, o ego, tire de nós, ó Deus, o orgulho, ó Deus, tire de nós as nossas convicções, ó Deus, mas que o teu Espírito Santo esteja iluminando o nosso coração, ó Pai. Tirando, ó Deus, aquilo que é de nós e colocando aquilo que é de Deus, ó Pai. Para que possamos, ó Deus, viver aquilo que o Senhor tem planejado para cada um de nós. Esta é a minha oração, no nome poderoso do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nessa primeira série de mensagens, eu quero te levar a refletir sobre qual tem sido os valores que têm norteado as suas decisões em relação à política. E novamente eu trago essa frase do livro César e a Igreja. O cristianismo, ele não deve ser visto, ele não deve ser reduzido ao particularismo devocional, mas ele fornece respostas para os problemas atuais da sociedade. Ou seja, amado, a sua fé deve te influenciar na maneira que você enxerga a política, na maneira que você vota. Há uma frase que será a nossa divisa, e eu acredito que na 4ª mensagem você terá decorado ela. A igreja, a política pode ser movida pela igreja, mas a igreja não pode ser movida pela política. Amém, irmãos? Faz sentido no seu coração? Vamos lá então. A política pode ser movida pela igreja, mas a igreja não pode ser movida pela política. Gabriel, o que é isso? A política, ela deve ser impactada pela igreja de Cristo Jesus, mas a igreja, ela não deve ser moldada pela política. As nossas convicções espirituais, elas devem ser o alicerce, a base, o fundamento das nossas decisões, a maneira que nós escolhemos os nossos líderes, a causa que nós apoiamos. Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós não podemos permitir que ideologias, partidos políticos determinem ou distorçam a nossa fé. A palavra de Deus deve ser a nossa bússola, nosso guia. Esse texto
Esse versículo a qual nós acabamos de ler diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso me levou a pensar, irmãos, o que significa priorizar em nossa vida o reino de Deus e a sua justiça? As coisas espirituais sobre as coisas materiais, temporais. Essas outras coisas que serão acrescentadas. Especialmente no contexto político, em decisões eleitorais. O primeiro tópico, vamos entender Mateus capítulo 6, 33. Esse texto aqui, ele está inserido no Sermão da Montanha. Jesus ensina sobre a vida no reino de Deus. E aqui ele faz uma distinção clara, irmãos, entre as preocupações com as necessidades básicas, e aí, alguns versículos atrás, ele nos traz alguns exemplos como comida, bebida e vestuário, e a busca pelo reino de Deus. Jesus diz assim, olha, busquem, pois, o reino de Deus como prioridade, em primeiro lugar na sua vida. E Ele nos garante que todas as nossas necessidades serão supridas, se priorizarmos os valores eternos. Vamos participar aqui um pouco? O que significa priorizar o reino de Deus? Dois irmãos, uma palavra, uma frase, uma expressão. Colocar em primeiro lugar. Mais alguém, irmãos? Comunhão com a igreja. Como diz no PGM, né? Um de cada vez. Mais alguém? Prioridades. Relacionamento. Era para ser só 2, mas tá bacana a resposta dos irmãos. Tem mais, irmãos? Tem muito mais. Viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso em todas as áreas da nossa vida. Mas peraí. A busca, viver de acordo com os princípios de Deus em todas, não é 20%, não é 40%, não é 70%, mas é em todas as áreas da nossa vida. Sabe o que às vezes a gente faz, irmãos? Nós temos um inventário em tudo em nossa vida e falamos, Deus, até aqui eu tenho o Senhor como prioridade, mas essas outras coisas o Senhor não mexe. É entre mim e eu mesmo. Não tem nada a ver com o Senhor. Não, irmãos. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é 70% da sua vida. É em todas as áreas da sua vida. Isso inclui a sua vida espiritual. Isso inclui a sua conduta. Isso inclui a sua ética. E é claro que as suas decisões políticas. Nesse versículo, Jesus, ele não nega as nossas necessidades materiais, temporais, mas ele coloca essas preocupações, amados, na provisão divina. Para um cristão, nós cantamos aqui, Jesus, eu só tenho a Ti. Essas palavras não são apenas de solidão. Pai, eu perdi todo mundo. Eu perdi família, eu perdi amigos, mas eu só tenho o Senhor. Não, não é apenas isso. Mas é uma declaração, Pai, a minha provisão é somente do Senhor.
Em meio a tantos homens, em meio a tantas propostas, em meio a tantos líderes, Pai, a minha provisão é do Senhor. Eu só tenho a Ti. Amém, irmãos? Para um cristão, o sustento não vem de partido político. Não vem de homens, mas o sustento, ele vem de Deus. Não é um candidato que é o nosso provedor. E nunca foi. O nosso provedor é o Senhor. E aí, quando nós colocamos Deus, amados, acima de todas as coisas, buscando em primeiro lugar, nós podemos estar sobre o jugo de qualquer partido, seja ele de direita, de meio ou de esquerda. A promessa do Senhor é: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus nunca colocou uma condicional, olha, dependendo de onde você estiver, dependendo da sua localização, dependendo sobre qual liderança exerce a sua localização, não. Seja em qualquer lugar, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa, você crê nessa promessa do Senhor? Diga amém bem forte. E aí isso nos leva ao próximo tópico. Como aplicar Mateus 6, 33 no contexto político? Como que esse princípio, irmãos, interfere quando eu escolho um candidato ou eu defendo um partido? É válido lembrar, irmãos, aqui, pastor, mas eu sou cidadão do céu. Não tem nada a ver com isso. A sua cidadania celestial não anula a sua cidadania terrena. Jesus deixa muito claro: dai a César. Você pode ser cristão, mas você tem que pagar seu imposto. Você tem seus deveres em relação à política. Você tem que votar. Você tem as suas responsabilidades. Pastor, mas eu sou do céu, eu pertenço ao céu. O pertencimento nosso, a nossa cidadania é celestial. Eu pertenço ao céu, mas enquanto eu estou na terra, eu tenho decisões. Eu tenho responsabilidades. Eu preciso assumir os meus compromissos. A nossa cidadania celestial não anula a nossa cidadania terrena. Amém, irmãos? E pensando nisso, eu gostaria de separar alguns princípios na escolha de um candidato. Se você puder, anote. À luz da palavra de Deus, irmãos. A gente não vai defender bandeira. São instruções do que a palavra de Deus nos diz. A primeira instrução é: reflita sobre os valores espirituais e os valores e as promessas materiais e defina qual que é a sua prioridade. Em todo contexto de política, irmãos, qual que é a primeira coisa que as pessoas elas procuram em um candidato? No modo geral, promessas materiais. Leia comigo Mateus capítulo 6, agora versículo 31. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Portanto, não se preocupem dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Versículo 32. Vamos ler todo mundo juntos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Quem tem a tradução que fala, pois os pagãos é que correm
atrás dessas coisas. O que é um pagão e um gentio nesse contexto, irmãos? Você sabe? Oi? Alguém que não serve a Cristo. Mas deixa eu te dizer, essa expressão de Jesus não é condenando no sentido de aquela palavra condenando, ó, o gentio, ele é assim, ele vai ser condenado por isso. Não. Jesus está falando sobre pessoas que não conhecem a Deus. Porque se você observar a continuidade lá em Atos, ele levanta o apóstolo Paulo para ser apóstolo dos gentios, para levar a palavra. Então, o coração do Senhor era ganhar eles. Mas Jesus se refere a eles, olha, pois os gentios, esses homens e mulheres que não conhecem o único e Deus verdadeiro, não servem a Ele. É Ele. É eles que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam dela. Irmãos, quando nós levantamos bandeira de um partido, apenas pensando nas necessidades materiais, como se fosse a nossa única preocupação, nós agimos como pagãos e gentios. Pessoas que não conhecem o Deus que provê. Se esquecem da promessa de Filipenses capítulo 4, versículo 19. Em que diz assim, olha, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nós retiramos essa capacidade do Senhor de prover sobre nossa vida e nós atribuímos a homens, atribuímos a partidos. Falhamos miseravelmente, irmãos, quando nós olhamos para um político e atribuímos a ele uma capacidade que pertence exclusivamente ao nosso Deus. Então, o primeiro princípio é: não olhe para promessas materiais. É claro que um político ele precisa ter um plano de governo. Ele precisa saber o que ele está fazendo. Ele precisa ter estratégias. Ele precisa ter proposta financeira, econômica, é lógico. Mas acima de tudo isso, irmãos, acima de todas essas coisas, acima de todas essas preocupações, ele deve ser um candidato de valores cristãos. E aí a pergunta que você se deve fazer é: esse candidato reflete a justiça, a verdade, o amor, que são fundamentais no reino de Deus? Faz sentido no seu coração, irmãos? É fácil, irmãos, nos deixarmos levar pelas promessas materiais que afetam o nosso bem-estar financeiro, mas a nossa prioridade, amados, é o reino de Deus e a sua justiça. A segunda coisa que você deve olhar em um candidato: o seu caráter. Isso aqui, irmãos, é muito importante, porque não basta apenas falar de Deus. Falar de Deus, 70% já trouxe uma pesquisa, não sei como é que está hoje, mas 70% da população brasileira se diz cristã. E aí eu te pergunto, você acredita nisso? Isso é uma realidade? Será? 70% ganhava os outros 30%. Fácil, né, Alexandre? Será que é uma realidade? Mas observe o que Tiago 2, eu quero que você compreenda esse princípio. Tiago 2, versículo 18, abra comigo. Olha o que diz.
Tiago 2, versículo 19, perdão. A pergunta é assim: você crê que existe um só Deus? Os irmãos creem, irmãos? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e estremecem. O que é isso, irmãos? Ou seja, não basta apenas falar, olha, eu acredito. Eu acredito que existe um Deus. Não, mas um critério essencial é o caráter. Ele demonstra integridade, honestidade, postura ética, alinhada com os valores da palavra de Deus. Em todo contexto político, irmão, seja nacional, seja municipal, estadual, haverá homens que vão oferecer vantagens e vantagens materiais. Mas são pessoas de caráter duvidoso. Examine, irmãos, não apenas a proposta, examine a vida. Vamos ler alguns relatos de como a integridade do líder interferiu diretamente no povo de Deus. Vamos lá, irmãos. 2 Crônicas, exemplo de reis bons. 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 2 ao versículo 6. Quem que é esse rei? Asa. Você já leu a história dele? Irmão, se eu ultrapassar o tempo um pouquinho, os irmãos, me perdoem, mas é um assunto muito importante. Meu coração estava fervendo para trazer essa palavra para os irmãos. Olha um exemplo muito claro. Um líder chamado Asa. O que a palavra de Deus diz? Asa, mais forte, fez o que é bom e justo aos olhos de Deus. Retirou altares idólatras, ou seja, retirou a idolatria. Colocou o povo para servir o único e Deus vivo e verdadeiro. E ordenou que o povo de Judá buscasse ao Senhor, o seu Deus. Resultado disso, versículo 6. Ninguém entrou, parte B ali, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Em 2 Reis, se você quiser anotar, 2 Reis 18, versículo 3 e 7, nos fala sobre Ezequias. No versículo 5 diz que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Versículo 6 diz, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Homem íntegro, que buscava ao Senhor, confiava, comprometido com a sua lei, seguia os seus mandamentos. Resultado disso, versículo 7. E o Senhor estava com ele. Tinha êxito em tudo o que fazia. Perdão, irmãos. Perceberam, irmãos? Um rei, uma pessoa que liderava, que estava com o Senhor, os seus feitos eram bem-sucedidos por isso. Consequência disso, onde ele liderava, ele conduzia a nação em direção ao Senhor. E resultado disso, a nação era bem-sucedida. Mas, por outro lado, a Bíblia nos dá exemplo de reis maus.
A Bíblia diz também lá em Miqueias, capítulo 3, versículo 9. E aí, eu peço que você abra, que nós iremos fazer a leitura do versículo 9 ao versículo 12. Miqueias. Agora é o teste, hein? Miqueias. Onde vai achar aí na Bíblia? Amém? Miqueias, capítulo 3, a partir do versículo 9. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam com suborno. Seus sacerdotes ensinam visando lucro e os seus profetas adivinham em troco de pratas. E ainda se apoiam no Senhor dizendo, o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho. E o monte do templo, um matagal. Por quê? Por quê, irmãos? Porque os líderes estavam julgando sob suborno, os sacerdotes ensinavam visando lucros, ou seja, líderes que deveriam conduzir o povo em direção ao Senhor, afastavam o povo da presença de Deus. Consequência disso, sofrimento. Percebeu a seriedade, irmãos? De fato, a palavra de Deus diz algo muito importante. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme. Esses textos, irmãos, são do Antigo Testamento, sim, mas eles mostram como que o impacto de um governante justo ou injusto pode ter para uma nação, para um povo. E aí a pergunta que eu te faço é, o que você espera da sua nação? O que você espera dessa cidade? Um povo próspero ou amontoado de entulhos? Avalie a integridade, irmãos. O que ele defende? Quais são seus valores? Examine a vida. Líderes que têm um compromisso genuíno com Deus, sua liderança reflete essa aliança e o povo é abençoado sobre o seu cuidado. Por outro lado, líderes que se desviam da justiça e da verdade trazem destruição e sofrimento. Pense nisso ao votar. A terceira coisa que nós olhamos em um candidato é o compromisso com a justiça. Um candidato comprometido com o reino de Deus. Os irmãos aí atrás, está dando para ouvir direitinho, irmãos? Pelo barulho, está dando para ouvir? Clareza? Amém. Vai passar o trem ainda? Vamos guardar um pouquinho, bom? Mas a igreja não vai se abalar, nós vamos continuar aqui, com barulho, sem barulho, com festa, sem festa, com trem, sem trem. Nós estamos aqui, amém? Mantenha seu coração firme aí. Então, um candidato comprometido com o reino de Deus está comprometido com a sua justiça, especialmente os marginalizados e oprimidos. Irmãos, escrevendo esse sermão, eu refleti sobre
Um grande problema que nós enfrentamos, e infelizmente, cristãos têm cometido esse gravíssimo erro. O erro do individualismo. Cuidado, irmãos, com o individualismo. Sabe, é triste saber que existem pessoas que são movidas por dinheiro, por interesses pessoais ou por promessas materiais. Eu vou votar nessa pessoa porque ela defende a minha causa material. Ela está me prometendo o que eu quero, eu vou ganhar um saco de cimento, uma areia, uma coisa assim que eu estou precisando. Ele prometeu. Ele vai fazer isso por mim. Sabe, irmãos, não sejamos individualistas. Espero que entre nós não haja esse erro. Amém, irmãos? O cristão, ele pensa no coletivo. Especialmente os mais vulneráveis. Não se esqueça disso, a sua fé em Cristo Jesus te torna uma pessoa comprometida com a justiça, com aquilo que é justo. A nossa fé nos chama para olharmos além de nós mesmos, além dos nossos interesses materiais. Cristo nos ensinou, olha, ame ao próximo como a ti mesmo. Nós devemos pensar no coletivo, nas necessidades daqueles que carecem. E aí é claro que muitos se fazem a pergunta, mas pastor, se aquele político ele não é justo, mas ele é cristão, eu devo votar nele? Se ele não é justo, então ele não é cristão. Se ele não está comprometido com a justiça de Deus, com o reino de Deus, ele precisa reavaliar os seus valores. É uma pessoa que não tem integridade. O que nós aprendemos? Não basta falar, eu acredito. É integridade, irmãos. É vida. Amém, irmãos? Caminhando para o final, eu gostaria de trazer algumas pequenas orientações. A primeira mensagem, a proposta, é uma instrução para nós mudarmos a nossa perspectiva. Olharmos além do material. Olharmos para aquilo que é espiritual. Mas eu gostaria de deixar algumas instruções. Se você quiser aderir ou não, é com você. Se você estiver já praticando isso, glória a Deus pela sua vida. Se você não tiver, eu peço que você reavalie nesse momento. Como que nós podemos melhorar a nossa escolha? A gente entendeu que a gente tem essa decisão, essa responsabilidade. Mas como melhorar a nossa escolha? Primeiro, irmãos, evite o companheirismo, o voto por afinidade. Você já ouviu isso? Eu vou votar nessa pessoa porque eu gosto dele. Ele é meu amigo, então ele vai ficar chateado se eu... Não, irmãos. Olhe valores. Olhe integridade. Olhe a vida. E olhe se faz sentido a pessoa, se ela sabe o que é. Porque, infelizmente, a gente vê tantas pessoas se levantando para a política que não sabem o que é de fato, né? Vão pelo dinheiro. Avaliem. Segundo, não tenha preguiça. Leia proposta. Não olhe para slogan. Não olhe para música. Não olhe para o que as pessoas falem. Pegue a proposta e leia. Examine a proposta com calma. Terceiro, analise o candidato não pelo ponto de vista material. Muito além disso. Analise pelo ponto de vista espiritual. É uma pessoa que defende os seus valores?
É uma pessoa que compartilha da sua mesma fé? E por último, irmãos, examine a vida. É uma decisão que nós temos que fazer com muita responsabilidade. E a palavra, ela nos dá instrução de como enxergar a integridade na vida da pessoa. Amém, irmãos? Faz sentido no seu coração, irmãos? Glória a Deus. Que essa série de mensagens possa nos instruir. Nós teremos mais 3 mensagens que são instruções. E conforme eu orei, há muitas pessoas que, pastor, o que eu sei é isso mesmo. As minhas convicções são essas, mas nunca é tarde para reavaliar e examinar o que o Senhor, Ele quer de mim. Você não quer que o Senhor governe todas as áreas da sua vida? Você deseja que o Senhor governe essa cidade, irmãos? Essa nação? Né? Que possa partir de nós essas escolhas conscientes. Eu gosto muito de uma expressão do Alexandre, que a Bíblia diz que no final de tudo as coisas vão piorar, né, irmão? No final de tudo as coisas elas vão piorar, mas não precisa partir de você. Não precisa partir do seu voto. Ah, pastor, eu vou colocar essa pessoa que aí já vai de uma vez. Não precisa partir de nós. A gente conta com a misericórdia do Senhor. Nossa responsabilidade a gente faz. Mas aquilo que vem do Senhor, da vontade dEle, para esse tempo, nós confiamos e seguimos. Amém? Se coloca de pé, irmão.